Boa noite a todos. Nós vamos hoje tentar explicar um pouco para os servidores essa minuta que surgiu nem no final do ano, praticamente, que ela foi colocada à disposição dos servidores para poder eles enviarem suas propostas. E os servidores estão meio na dúvida do que traz essa mudança, se já está valendo, né, o que ela vai trazer de novidade. Bom, então a gente fez um resumo para que a categoria, a partir daí, possa até nos ajudar a mobilizar. A nossa visão de sindicato relacionada a essa minuta é de que é uma péssima proposta, de que não beneficia o servidor, não valoriza o servidor e ainda por cima e também não melhora a qualidade da prestação jurisdicional. Então nós não conseguimos compreender qual que é a pressa, né, nessa apresentação dessa minuta e que não justifica, inclusive, terem atropelado o diálogo, que poderia ter um diálogo amplo com a categoria, que foi o que nós sugerimos. O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, quando eles fizeram a reforma do plano de carreiras lá, participou sindicato, técnicos da administração e um representante, um servidor de cada cargo, e também ativo e aposentado. Então, abriu-se bem o debate, né, para que fosse uma proposta mais consensual possível. No nosso tribunal, infelizmente, foi atropelado o debate. Então, a gente vai começar a fazer uma apresentação. Qualquer dúvida pode, né, fazer suas perguntas, também online. Os servidores que estão nos assistindo também podem enviar suas perguntas. Na verdade, as pessoas confundem, porque a gente tem a resolução que regulamenta a lei. Então, o plano de carreiras ele foi instituído lá em 1992, pela Lei 10.593, depois foi alterada pela 11.617 em 94, depois veio a 12.996 fazendo pequena alteração, e a que está vigente, a última lei que trata de plano de carreiras, é a 13.467 do ano de 2000. E a resolução também é de 2001. Porque a resolução regulamentou, né, a lei 13467, com as mudanças que ela trouxe. O que o tribunal está propondo de alterar agora? A resolução, o que para nós é um absurdo, porque a lei precisa de atualizações, né? E a gente vai demonstrar isso aqui. Então, alterar a resolução é fazer um arremedo de mudança. Não traz a mudança. Pelo menos a necessária não traz. Pode passar. Primeira coisa que a gente demonstra é isso. O plano continua mantendo uma falta de isonomia com a segunda instância no que se relaciona ao número de vagas. O que a gente quer dizer com isso? Em 2013, né, desde 2013, o Tribunal de Justiça vem descumprindo uma ordem do Conselho Nacional de Justiça no procedimento de controle administrativo que foi proposto lá no Conselho Nacional pelo Sinjus, que na época buscava dar correção, buscava que o Tribunal de Justiça cumprisse a Lei 16.645, que a gente vai ver mais adiante, retirou, né, vagas para a primeira instância, retirou a distribuição dos cargos em classes. Ao retirar a distribuição dos cargos em classes, automaticamente retirou vagas. Então, na primeira instância, você não tem um limite, um teto de vagas, né? Você tem só um limite orçamentário. Na primeira, nós temos o orçamentário e o limite de vagas por classe. E aí, o que disse, então, o conselheiro, né, nesse relator desse PCA? Que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais promova estudos com consequente conclusão no prazo de 180 dias para analisar as questões referentes às promoções verticais dos servidores da segunda instância e a adequação ao princípio da isonomia entre os servidores do tribunal. Então, o tribunal realmente tem uma nova lei aí que retirou a distribuição, tem que regulamentar em relação à segunda instância e tem que promover a isonomia. Deu 180 dias para que isso acontecesse. A decisão é de abril de 2013. O tribunal pode passar. Para vocês entenderem esse caso, em 2007, o tribunal, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 16.645. O PR, né, o projeto de lei que originou essa lei, ele não tratava de carreiras. Ele tratava especificamente da unificação dos quadros do extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais com o do Tribunal de Justiça. Somava os cargos do Tribunal de Alçada, que tinha sido extinto, aos cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça. Era esse o sentido da lei.
E a única coisa que dizia respeito, teoricamente, à carreira, nem não uma carreira, mas a vencimentos, foi que na época nós conquistamos aqueles 6 níveis. Então também o projeto tratava de conceder, né, de alterar em 6 níveis os padrões dos servidores. Era essa a finalidade. Só que durante a tramitação do projeto, ele recebeu uma emenda parlamentar, o deputado Dalmo Ribeiro, né? E essa emenda retirou a distribuição dos cargos da segunda instância em classes. Na época, o sindicato bateu muito o Sejusmig, né, na Assembleia Legislativa, da necessidade, então, de fazer o mesmo com a primeira instância. Só que os técnicos se convenceram a Corte Superior, porque o parlamentar apresenta a emenda. E aí essa emenda é submetida, né, à Corte Superior para ver se concorda ou não. E a Corte Superior, os técnicos da época disseram à Corte que podia aceitar. E que, posteriormente, que em breve, chegaria na Assembleia Legislativa o redesenho da primeira instância, onde idêntica providência, que é a retirada da distribuição em classe, seria tomada. O redesenho está lá parado desde 2007. E nós continuamos com os nossos cargos, né, distribuídos em classes e, por isso, limitados a vagas. Pode passar. O TJ não garante o mínimo de vagas, o mínimo de apontamento. Então, ele não garante, vamos supor, que ele vai apontar em cada edital pelo menos 50% das vagas. Mas ele estabelece, ao manter a distribuição dos cargos em classes, ele estabelece o teto. Então, tem um teto. Mais do que isso, não pode promover, porque é esse o número de vagas daquela classe. Mas menos do que as vagas efetivamente existentes, ele pode promover. Ele pode limitar. Então, o que acontece no caso da primeira instância é que nós temos 2 limitadores. Cargos por vaga, por classes e orçamento. E na segunda instância, o limitador é o orçamento. Pode passar. Um exemplo, só para o pessoal entender o que é essa distribuição dos cargos em classe. Nós temos, por exemplo, na carreira do agente judiciário, no quadro efetivo, 660 cargos. No quadro suplementar, 12 cargos. E no quadro de estáveis efetivados, 15 cargos. Então, o que acontece? Esse número total de cargos, o plano de carreiras, a lei 13.467 especificamente, estabelece que desse total, 15% tem que estar na classe E. São as vagas da classe E. O máximo que pode estar na classe D, 40%. O máximo que pode estar na classe C, 25%. O máximo que pode estar na classe B, 15%. E classe A, 5%. Lembrando que a classe A, também da primeira instância, é uma forma de reter vagas. Porque nós não temos praticamente cargo em comissão. Então, na verdade, 5% de todos os cargos fica ali, e a gente sempre compara com a tal da maquininha de frango assado e o cachorro olhando para a máquina de frango assado, porque na verdade não tem acesso. Nós temos na primeira instância, no máximo 7 cargos em comissão. E isso, a classe A é só para cargo de servidor, que tem a apostila de direito, então é só para cargo comissionado. Pode passar. E um outro exemplo é o oficial judiciário. O oficial judiciário que inclui o oficial de justiça, o comissário da infância e da juventude e o oficial judiciário, especialidade oficial judiciário, tem 3.414 cargos efetivos, suplementar 87 e estável efetivado 156. Então, como é que o tribunal distribui esse total? 50% para a classe D, que é a classe que você ingressa no concurso, e vejam bem, chegou um acúmulo tão grande, um absurdo tão grande, que agora nós temos nas classes iniciais de todos os cargos um número muito maior do que o previsto. Nós temos muito mais do que 50% dos servidores integrantes da carreira de oficial judiciário parados, retidos na classe D. E na C só pode chegar a 30%, ou seja, chegou a 30%, a partir dali é só se morrer alguém, se aposentar. Então o que a gente fala? Por que limita vagas? Porque o Tribunal de Justiça, se ele tiver orçamento naquele ano para promover mais do que 30%, que daria de uns 900 e poucos cargos, é isso? Então, se tiver já esses 900 e poucos servidores ocupando a classe C, mesmo que tenha orçamento naquele ano, o Tribunal de Justiça não promove, não pode promover, porque aquela classe C está lotada, está com sua capacidade máxima ocupada. Então, é isso que a gente fala
fala quando a gente pede e reivindica a igualdade, que é a retirada dessa distribuição. O que nós temos na segunda instância? Vamos colocar esse exemplo. Lá, se são 1.500 cargos de oficial judiciário, são 1.500 cargos de oficial judiciário, pronto, acabou. Não é 50% desses na classe D, não tem essa distribuição. Então, o Tribunal de Justiça pode, querendo ter orçamento, promover até 100%. Então, ele não tem esse limite, né, de não poder promover, porque a classe já está toda ocupada. Como está a maioria dos cargos nossos de primeira instância já? Pode passar. Os servidores sempre perguntam, então, as vagas que sobram de editais anteriores, se somam as de um novo edital? Não. Porque a cada ano, o tribunal leva em consideração o orçamento daquele ano. Então, pode ter sobrado 300 vagas do edital passado, e nesse edital o tribunal colocar 100 vagas. Então, não quer dizer que ele aponte todas as vagas existentes. Né? Ele aponta sempre limitado ao orçamento, lembrando sempre que, além disso, no nosso caso, limita também ao número de servidores que estão em cada classe. Para vocês terem um exemplo, o agente judiciário estado efetivado, não tem mais vaga. Então, o que acontece? Sai 0 vaga no edital. Mesmo, e aí você vê vagas para os outros cargos, e não tem vaga para esse cargo. Por que não tem? Porque aquela classe está toda ocupada. Enquanto um agente dali não aposentar, né, não sair por qualquer motivo, nenhum agente mais, em nenhum edital da primeira instância vai ter vaga. Por quê? Porque a primeira instância tem os cargos distribuídos em classe. Se a classe, né, do agente, a classe C ou a D, estiver toda ocupada, não tem vaga. E aí, gente, no nosso site, no site do Sejusmig, vocês entrando lá, do lado esquerdo tem um link que fala de plano de carreiras, e aí você tem essa tabela do número total de cargos de cada uma das carreiras e dos percentuais que estão previstos para cada classe, que normalmente são os mesmos percentuais. Avanço versus recuo. Nós tivemos um momento de avanço no tribunal, ainda com o presidente desembargador Herculano Rodrigues, em 2013, que, recebendo essa ordem do CNJ, elaborou um projeto da equipe técnica, onde retirava a distribuição dos cargos da primeira instância em classe. Ou seja, promovia a isonomia no que diz respeito a não ter esse limite de vagas por classe. Esse projeto foi distribuído na Assembleia Legislativa, onde aí o que aconteceu? Quando ele encaminhou essa proposta, né, o desembargador Herculano, que era presidente, para a Comissão de Organização Judiciária, a comissão optou pelo lado inverso. Pegou o projeto do presidente, que retirava para todos os cargos, né, o limite, e optou pelo oposto, a impor vagas, voltar com a existência de vagas, que tinha sido retirada na Lei 16.645/2007, para a segunda instância. E aí, esse projeto foi distribuído na Assembleia Legislativa, voltando com as vagas para a segunda instância, o limite de vagas. Nós trabalhamos pela retirada desse limite de vagas para as duas instâncias, mas o que aconteceu no final do ano de 2015, aliás, 2014, é que acaba a legislatura, em janeiro de 2015 toma posse, né, os novos deputados, e aí o projeto é arquivado. E a gente não conseguiu um consenso porque aconteceu o seguinte, que o tribunal aposta sempre. Aconteceu que os servidores, né, e os sindicatos da segunda instância temiam que, se o projeto, nós conseguimos a apresentação de uma emenda pelo deputado Lafayette Andrade ao projeto do Tribunal de Justiça, retirando o limite de vagas para a primeira instância. Só que os servidores do sindicato, né, da segunda instância, temeu que, quando esse projeto chegasse no plenário, ele fosse votado a favor do projeto original e contra a emenda. E, em virtude disso, acabou que os deputados ficaram divididos também e não aprovou o projeto. Então, o projeto está arquivado. Compete à administração do Tribunal de Justiça desarquivar esse projeto ou encaminhar um novo projeto, fazendo e cumprindo a determinação do CNJ e fazendo o papel que a gente espera da Casa da Justiça, que é fazer a verdadeira justiça, com isonomia. Né? O Tribunal de Justiça não pode tratar seus servidores de forma desigual. Pode passar. O TJMG,
Não, na verdade sobrou um não ali, né? Restringiu a participação dos sindicatos. Isso. Na verdade, houve uma restringiu, tá, gente? A gente tem que verificar como que foi essa restrição. Lá em 2013, o então presidente, que era o desembargador Raimundo Rodrigues, nomeou algo ainda, o desembargador Pedro Bittencourt, que ainda não era presidente do tribunal, para presidir uma comissão para estudar alterações do plano. Em setembro daquele ano, na única reunião que houve com essa finalidade, o então não presidente, mas presidente do grupo, né, desembargador Pedro Bittencourt, disse que ele ia inverter a situação, que dessa vez ele queria que os sindicatos apresentassem uma proposta e o tribunal ia se manifestar em cima dessa proposta e fazer suas mudanças. Assim ele disse que seria e estabeleceu que teria que ser, nas palavras dele, que essas mudanças, né, essas propostas teriam que ser factíveis e dentro das possibilidades orçamentárias do tribunal e das exigências da legislação. Mas como que os sindicatos vão fazer uma proposta factível dentro do ponto de vista da resolução do orçamento, sendo quando o sindicato solicitou dados, quais os dados que nós solicitamos? Nós queremos saber qual o impacto, o quanto o tribunal gasta com progressão anual, o quanto o tribunal gasta com promoção horizontal e o quanto o tribunal gasta com promoção vertical. Dessa forma, nós podemos fazer projeções através do GES, e aí sim a gente dizer, olha, tem condições de se promover anualmente pelo menos X%, mas o Tribunal de Justiça não foi necessidade. Ele disse que isso é computado num valor só. Então, o crescimento vegetativo, isso entra no meio de quinquênio, entra no meio de tudo. Agora, se o tribunal não tem condições de dizer, né, separadamente qual que é o custo da progressão, o custo da promoção e da promoção horizontal, então onde é que ele se pauta para dizer que não tem orçamento para promover 100%? Ele deveria ter, se ele tem esse dado, ou fornecer o dado para o sindicato. Então, nessa época também, o presidente disse que o tribunal tinha contratado, o presidente do grupo, uma empresa de nome PRIS, que essa empresa estaria fazendo um levantamento do impacto orçamentário do plano e que com esse impacto, com esse levantamento, com esse estudo, inclusive, ficaria demonstrado que o plano de carreiras atual implodiria o orçamento do Tribunal de Justiça. Só que esse estudo, nós já pedimos, reivindicamos, né, ele não chegou às mãos dos sindicatos. Então, foi feito um estudo sobre o impacto do plano de carreiras no orçamento do tribunal a longo prazo, há 10 anos, e não foi repassado para os sindicatos esse estudo. Então, para o tribunal, né, para uma administração transparente, o que a gente reivindica é ter acesso, nós reivindicamos em todas as reuniões com o Tribunal de Justiça, nós queremos ter acesso a esse estudo que foi feito por uma empresa chamada PRIS, que foi contratada para fazer isso. E por que não tem acesso aos sindicatos? Pode passar. Aí houve uma mudança de planos. Quando o desembargador Pedro Bittencourt assumiu a presidência do tribunal, ele mudou de planos e disse o seguinte, que o tribunal, os técnicos do tribunal, iriam formular uma proposta e dar vista para os sindicatos se manifestarem. Não era mais os sindicatos que formulariam a proposta, como dito anteriormente, quando ele não era presidente do tribunal. Os sindicatos tentaram, nós fizemos, né, o Sinjus, o Sejusmig, nos unimos em um grupo de estudos, e nós tentamos a formação de uma comissão com a participação desses. Por quê? Aquilo que nós falamos, se nós não temos acesso aos dados da instituição, fica difícil você fazer uma proposta. Quando você participa do grupo, aí esse grupo formado por técnicos e representantes sindicais, o que eles fazem? Eles solicitam. Então, gente, para propor essa ideia, nós temos que saber, por exemplo, houve um momento em que a gente propôs que não houvesse mais a promoção vertical, mas que a horizontal não tivesse obstáculo. Com a horizontal, né, o servidor pudesse chegar ao limite máximo da carreira, sem aquela, né, necessidade de concorrer, sem aquele saldo da PV, que são de 7 padrões. E aí, mas como saber quanto que custa isso? O tribunal não tem separadamente o custo né, não nos forneceu
A gente entende que o tribunal tem, porque senão ele não pode fazer programação orçamentária, mas não forneceu. Então, se o sindicato participasse efetivamente, nós poderíamos ter contribuído para uma proposta melhor. E aí o que aconteceu foi que no ano passado houve uma única reunião com o presidente do tribunal atual, que durou cerca de 10 minutos. Ele entregou a proposta, né, a então proposta de minuto de resolução para os sindicatos, concedeu 45 dias para que os sindicatos se manifestassem. O Sejusmig e o Sinju já vinha estudando aqui nesse espaço, todo final de semana, com a colaboração de vários colegas, uma proposta para o tribunal. Só que aí nós ficamos limitados à proposta, a ter que contestar, digamos assim, a proposta que o tribunal tinha redigido e nos apresentado. Pode passar. E aí a nossa preocupação, o Tribunal de Justiça não se entende por quê, até porque, eu repito, essa proposta não traz nenhum avanço em relação à carreira, valorização do servidor, e nem melhoria da qualidade da prestação jurisdicional. A gente percebeu que o Tribunal está com pressa para alterar esse plano. Porque quando a gente estava às vésperas do recesso, nós fomos comunicados de que a proposta estava pronta para ser pautada na comissão administrativa do Tribunal. E aí o que a gente teve que fazer? Correr atrás, nos reunimos com o desembargador relator, que é o desembargador André Leite Praça, ainda em dezembro, de 18 de dezembro. E em janeiro a gente foi se reunindo com os que estavam aí de plantão, né, para poder dizer o que a gente está dizendo, defender nossas propostas de emenda e dizer que era preciso fazer um diálogo mais profundo sobre o plano. O plano tem várias formas de a gente poder conversar sobre ele e ele atingiu o objetivo, pelo menos o objetivo que diz que é a valorização do servidor e o aprimoramento, né, da qualidade da prestação jurisdicional. E mudar para resolução também, né? Por lei, né? E aí o tribunal quer mudar, fazer uma mudança, repito, por resolução, que não resolve o problema do plano. A mudança que o plano merece é muito maior. E aí tem que incluir mudança na lei. Para vocês terem uma ideia, o tribunal trabalha com a lei 13467, com a distribuição, com os anexos da 13467, com o número de cargos que a primeira instância, essa lei 13467, ela tem o número de cargos que tinha lá no ano de 2000. Depois veio a 14336, que criou mais de 5 mil cargos. Depois veio recentemente a 29, esqueci o número agora, que criou mais 1.100 cargos. E por que o tribunal mantém desatualizada essa lei? E aí a gente volta a dizer, o Tribunal de Justiça, ao contrário da determinação do CNJ, não só essa, mas as determinações recentes do CNJ, não tem dado devida atenção à primeira instância. Nem sequer fazer aquilo que ele fez lá, na época de 2007, que é somar os cargos do alçada com a justiça. No caso da primeira instância, ele sequer atualizou a lei 14367, que mantém ainda o número de cargos daquela época, do ano de 2000. E aí, a partir desses contatos, nós discutimos propostas, dissemos a importância do diálogo, reivindicamos que não haja pressa na aprovação, demonstramos que a proposta não traz nenhuma vantagem, e aí nos foi reaberto o prazo, porque dessa proposta anterior que nós nos manifestamos, eles fizeram uma nova proposta, mas que na prática rejeitou todas as emendas do sindicato, absorveu pouquíssimas, algumas poucas que eram relacionadas, por exemplo, às atribuições dos assistentes sociais. A gente teve uma conquista grande nas mudanças, dos oficiais judiciários, especialidade comissários, que existia uma previsão de que eles tinham que viajar, para cumprir viajar para cumprir diligências, e a gente conseguiu retirar isso. Então a gente conseguiu, em relação às atribuições, algumas mudanças. Mas em relação ao texto do projeto em si, e não as atribuições de cada cargo, praticamente as emendas foram, aquelas propostas, lá em abril, pelo sindicato, foram rejeitadas, e agora foi reaberto o prazo, nós apresentamos mais 47 emendas. Pode passar. A gente pergunta por que tanta pressa.
Na nossa visão, né, ou seja, os níveis, a gente está repetindo o tempo todo, não justifica essa pressa, pois a maioria das mudanças não só não melhoram o plano, quanto o pioram, tanto no que diz respeito à valorização do servidor, quanto à qualidade da prestação do serviço. E a gente vai demonstrar isso através das emendas agora. Eu não vou demonstrar 47 emendas, não. A gente vai demonstrar as principais, até porque umas, às vezes, 5 emendas diz respeito ao mesmo tema, porque são vários artigos da resolução que tratam desse assunto. Pode passar. Isonomia e democracia é o que o SEJUSMIC defende em primeiro lugar. Vamos dialogar, vamos construir conjuntamente uma proposta de plano de carreiras e uma proposta que traz isonomia. A principal proposta do SEJUSMIC, então, é a suspensão da tramitação da minuta e o envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa a fim de cumprir a terminação do CNJ. A terminação do CNJ está pendente aí desde 2013. Defende também a retirada da distribuição dos cargos em classes da primeira instância, além de uma discussão mais ampla e democrática sobre as mudanças. Pode passar. Resumo das emendas. Algumas a gente apresentou novas, algumas nós reiteramos, né? Para vocês verem a dificuldade, né, da primeira instância de ser, inclusive, aceita como integrante do Poder Judiciário Mineiro. Uma emenda mais simples do que essa não foi acatada, que é a emenda que diz o seguinte: em todos os lugares que o tribunal recebe a atual resolução, e essa que o tribunal está propondo agora, em vários lugares, ela cita, assim, quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da primeira instância. Por que essa distinção? Quadros de pessoal do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário, que aí a comissão diz que estaríamos com essa proposta nossa, unificando quadros, e não unifica, tanto que plural, quadros de pessoal do Poder Judiciário, mostra que o Poder Judiciário Mineiro tem seus quadros de pessoal, então não unifica, mas a justificativa para negar a nossa sugestão foi essa. Embora a nossa proposta não unifique, mas nós temos que lembrar que o presidente do tribunal, ainda na época da sua campanha ao cargo de presidente, prometeu essa unificação de quadros. A unificação. E agora sequer o Tribunal de Justiça acata a proposta de sermos chamados de servidores do Poder Judiciário. Nós não somos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e da primeira instância. Somos servidores, em primeiro lugar, do Poder Judiciário. A primeira instância, a Secretaria do Tribunal de Justiça, né, e são órgãos do Poder Judiciário. Outra proposta, que o tribunal destina 80% dos cargos em comissão a recrutamento limitado, valorizando os seus servidores. Isso, para um tribunal de justiça que alega o tempo inteiro problemas orçamentários, é quase que uma solução. Porque vamos colocar um exemplo prático. Se o cargo é recrutamento limitado, um servidor então já é da casa. No mínimo, ele já recebe o salário dele. Então vamos colocar que é um servidor no padrão 50, que é designado para exercer um cargo em comissão. Recrutamento limitado tem que ser designado servidor efetivo. Então, o tribunal já paga para esse servidor o padrão 50. Porque teria, então, que inteirar seria 27 padrões. Agora, quando ele chama um externo para exercer um cargo em comissão padrão 77, ele paga 77 padrões. Então, o tribunal, até do ponto de vista, além da valorização do servidor da casa, do ponto de vista financeiro, para um tribunal que se diz no limite da lei, tinha que acatar essa proposta. Mas não foi acatado. O que a comissão respondeu? Que a resolução do CNJ estipula 50% dos cargos em comissão. Na verdade, ela não estipula isso como o máximo, ela estipula isso como o mínimo. Então, não é um entrave para o Tribunal de Justiça acatar a nossa proposta. Aquilo que a gente já vem dizendo, nós fizemos em vários pontos do processo, fala em distribuição de cargos em classe. Então fala, por exemplo, assim, as vagas das classes subsequentes são as previstas em lei. Era lá, gente, desrespeito, brincadeira. Porque quais são as vagas previstas em lei da segunda instância? Só da primeira que tem, e daí não é discordar que não tenha na segunda, não. Ao contrário, o sindicato defende que não tenha na segunda, não deve ter mesmo. E, agora, que as da primeira também tenham o mesmo tratamento. É errado limitar, tanto que o parlamentar propôs a emenda na época,
porque ele julgou inconstitucional essa distribuição em classes. Ele só não propôs a emenda relacionada à primeira instância porque, volto a dizer, a equipe técnica do tribunal disse que aquele projeto não tratava de primeira instância e que brevemente ia chegar lá o redesenho da primeira instância, então a mesma providência seria tomada em relação à primeira instância. Acontece uma situação hoje também que o servidor que passa no concurso, ele já é servidor efetivo. Um exemplo, comissário da infância. Aí ele faz concurso para oficial de justiça. Então um exemplo, né? Se a posse dele antes foi em janeiro, então ele recebia as progressões e promoções com a data base de janeiro, aí ele tomou posse em julho, ele muda a data base. Então, às vezes, ele está na hora de receber uma progressão, uma promoção horizontal, e ele então não recebe, porque muda a data dele de aquisição, porque a data de aquisição da progressão, promoção horizontal, ela é contada a partir da posse. Só na classe subsequente que ela é contada da obtenção da promoção. Mas na classe inicial, ou seja, naquela classe que o servidor prestou o concurso, conta-se, por exemplo, progressão, 1 ano da posse. Né? Aí se o servidor antes tinha posse em janeiro e passou para julho, então o que acontece? O que acontece agora com os servidores que passaram no concurso de julho. Em janeiro o servidor teria progressão ou promoção horizontal. E aí ele vai ter só em julho, porque muda a data de posse dele. Nós também entendemos que tem que ser estendido aos efetivos que não possuem título de apostila o direito à promoção por merecimento. Porque você vai ter vários servidores aí que podem nem apresentar, e aí o tribunal vai regulamentar a forma, né? Como é que seria. Existia uma expectativa de que servidores que apresentassem bons projetos, né, para o Tribunal de Justiça, para solucionar algumas questões, alguns problemas que existem hoje. Mas hoje, nós, servidores efetivos, que não temos um título de apostila, ou seja, não exercemos nem cargo de comissão, não podemos concorrer a uma promoção por merecimento. A nossa promoção é aquela promoção vertical. Por merecimento, não existe hipótese. E a gente propôs que também os efetivos tenham direito a essa promoção por merecimento. Pode passar. Atualmente, a resolução 367 prevê que a EGF, ao ofertar seus cursos, tem que comunicar aos sindicatos. Já não vem cumprido, mas a resolução prevê. E essa minuta retira essa obrigatoriedade de se apresentar, né, aos sindicatos a tabela de divulgação dos cursos. E nós entendemos que, por transparência, o tribunal deve apresentar. O sindicato também tem o direito de divulgar no site dele, né, no Facebook dele, para os servidores, que os cursos estão à disposição. Porque senão acontece uma reclamação que a gente sempre ouve, que é o servidor que, quando fica sabendo, ou na hora que liga, já não tem mais vaga. Né? Também nós entendemos, já desde a outra discussão sobre o plano, lá no plano, na atual resolução e na proposta, consta que o servidor que sofrer uma penalidade, né, uma punição penal, de natureza penal ou administrativa, que ele perdeu a progressão do ano. Se for ano de promoção horizontal, perdeu a promoção horizontal. Se for 2 anos da promoção vertical, perdeu a promoção vertical. Então, o que acontece nesse sentido? Não existe essa hipótese. O servidor, nem sempre uma punição penal influencia na situação funcional do servidor. E aí o que acontece? A Corregedoria Geral de Justiça, né, o tribunal, abre um procedimento administrativo para verificar se essa punição penal interfere na situação funcional do servidor. E aí o que acontece? Aí, se sim, o servidor sofre uma penalidade administrativa. E aí ele vai ser punido já. Então não tem que prever punição penal, né? A gente insiste nisso, o tribunal não acatou. Uma outra coisa que a gente não concordou com essa mudança, a atual resolução prevê, por exemplo, que em época de promoção horizontal. Então vamos lá, promoção horizontal na classe inicial é a cada 2 anos. Então atualmente a resolução prevê que o servidor, nesses 2 anos,
ele tem que ter, então ele tem 2 avaliações. Então, o que se faz? Soma as 2 avaliações e ele tem que tirar média de 70% da pontuação das 2 avaliações, é média. Agora, esse grupo propõe que seja em cada avaliação de desempenho o servidor tenha que alcançar 70%. E nós dissemos o seguinte, então isso está contrariando a filosofia do plano. E até a questão da própria regra da avaliação de desempenho. Porque se o servidor já perdeu mesmo, né, já não foi bem nessa uma avaliação, hoje a tendência dele é tentar melhorar muito para na outra ele alcançar uma média maior e aí, na soma das 2, ele tem uma média que o possibilite a promoção horizontal. E o Tribunal de Justiça agora está, nessa proposta da resolução, exigindo que em cada avaliação. Aí a gente vai pensar que na classe subsequente são 3 anos que o servidor está ali. E aí tem momentos em que o servidor passa por alguma dificuldade na vida, que naquele momento especificamente traz um prejuízo ao rendimento dele, mas que depois ele corre atrás. E aí o Tribunal de Justiça está retirando essa possibilidade, ou esse estímulo ao servidor, com essa proposta da nova resolução. Tem um artigo nessa nova resolução que diz que, em todos praticamente, para obter promoção horizontal, para obter promoção vertical, para obter progressão, o servidor tem que ter a certificação dos cursos promovidos pela EGF. Só que não fala como será essa certificação. Fala nos termos de regulamento. E o sindicato questionava, mas qual regulamento? Como é que os sindicatos podem dizer sim a uma proposta se ele desconhece qual é esse regulamento? E aí foi dito pela comissão no relatório de que esse regulamento já é uma portaria que existe aí. Mas os sindicatos não concordam. Não concordam por quê? Por exemplo, na Lei 2865, que criou os cargos em comissão de contador e gerente de secretaria, existia um artigo que dizia que a substituição dos técnicos e de oficial de apoio, escrivães e contadores, se daria nos termos de regulamento. Existia o regulamento, que era a lei, que era a resolução 363. O que o tribunal fez? Mudou o regulamento. Então a gente queria que dentro da resolução estivesse especificado quais as condições para o servidor receber a certificação. Porque amanhã essa certificação pode vir de uma forma inviabilizando o servidor ter acesso. Então, o tribunal não acatou. Também retirou da resolução, a resolução é clara em dizer que servidor cedido pelo eleitoral, servidor cedido pela mandado sindical, ele não se sujeita à avaliação. Até porque como é que ele vai ser avaliado? Os afastados do mandato sindical. E aí eles retiraram, mas diz que não tem problema, que lá na portaria de avaliação de desempenho tem essa previsão. Mas vamos lá, nós estamos falando de carreira. Carreira, dentro do plano de carreiras, é exigido média de avaliação de desempenho, então é dentro da resolução do plano de carreiras que a gente quer que seja mantida essa previsão de não ter que ser avaliado. Manutenção da explicitação do que é considerado tempo de efetivo exercício. Na atual resolução, fala assim, é considerado tempo de efetivo exercício, todos aqueles previstos em lei, exceto, aí vem, agora, ela mudou a redação, tirando tempo de efetivo exercício. Aí a gente vai ficar, a gente já teve essa discussão, gente, é importante ficar atento, porque parece uma emenda boba. Mas nós tivemos uma discussão, quando a gente discutia o prêmio por produtividade, o que para alguns técnicos do tribunal é tempo de efetivo exercício. Então, para alguns técnicos do tribunal, o efetivo exercício é aquele que você não estava ali produzindo, e a não ser a licença de saúde e tal, outras situações que hoje são previstas como tempo de efetivo exercício, não seria. Nem licença maternidade queria se considerar para fins do prêmio por produtividade como efetivo exercício. E aí a gente então quer que seja mantida a palavra efetivo exercício, que seja explicitado como hoje que é tempo de efetivo exercício. Não pode se retirar a expressão, o parágrafo da resolução 367, que fala o que é considerado tempo de efetivo exercício. Nós fizemos uma proposta, e a gente defende, em primeiro lugar, que é a promoção automática de todos os servidores aptos. Cumprir os requisitos, o servidor é promovido. Isso é que o plano de carreiras deve assegurar ao servidor. A gente vem discutindo isso há muito tempo, e aí veio a decisão do CNJ, do próprio tribunal, da questão orçamentária. Mas enquanto não demonstrarem para o sindicato que não há condição orçamentária, nós vamos insistir na promoção automática. Pode passar.
Manutenção, isso é uma coisa gravíssima. O Tribunal de Justiça, nessa segunda proposta de final de ano, véspera de recesso, a proposta veio dizendo que, havendo orçamento, o Tribunal de Justiça publicará anualmente o edital de programação vertical. Bom, hoje, e na proposta, já existe uma previsão de que as vagas podem ser limitadas de acordo com o orçamento, mas é obrigado a publicar edital. Agora, vamos querer pensar que o Tribunal de Justiça não poderia apontar uma vaga? Ele tem que publicar o edital, mas o Tribunal de Justiça agora está retirando a obrigatoriedade, que por consequência traz o quê? O fim da retroatividade. Se o Tribunal de Justiça deixar 2 anos de publicar o edital, hoje o que acontece? Quando ele publica, o servidor é promovido, ele adquiriu o edital, se refere, um exemplo, ao ano de 2015, 2014, vai retroagir o direito, o reposicionamento dele, a aquisição de padrões retroage. Agora, quando ele não publica o edital, vai ser a partir da publicação. Então, retira o direito do servidor com um atraso da administração, por algum motivo, vai também retirar o direito da retroatividade. Aí nós colocamos uma situação para o tribunal. Se ele nos demonstrar, através do relatório, que existe, não tem como promover todos os servidores, porque são muitos servidores que estão aptos, então, que ele destine 1% do valor previsto para gasto com o pessoal do orçamento para a promoção vertical. Hoje, se não me engano, é 0,17, ou seja, não chega a 0,20%. Então, o que acontece? O tribunal tem que trabalhar, qualquer administração pública, com previsão de gastos. Então, já prevê no orçamento dele, igual tem no quinquênio, no crescimento vegetativo da folha, eles separam, dizem, 5%. Então, 1% para a promoção vertical. Porque ele vai ter até a noção de quantos servidores por edital serão promovidos. E aí a gente pode até utilizar uma regra que é interessante na DOIT, que é o seguinte: o servidor que concorreu nessa PV e ele ficou classificado, mas fora do número de vagas, ele tem prioridade na próxima. Porque senão ele já entra numa próxima concorrendo novamente com os novos que se tornaram aptos. Então, é a melhor forma da administração pública, no caso do tribunal, se programar para a carreira dos seus servidores, para quanto ele vai gastar. E outra coisa, se a receita do Estado subiu, é 1% só daquele valor. Se houve agora um momento de crise, é 1% só daquele valor. Então o tribunal nem pode dizer que ele não vai estar preparado, porque se a receita cair, o 1% vai incidir sobre o valor menor da receita corrente líquida. Então, é a melhor forma, e a gente espera que o tribunal, que os membros da comissão administrativa entendam essa proposta. Nós conversamos com um por um e defendemos a proposta, e que eles aprovem essa proposta, porque está demonstrado que ela é a melhor forma do tribunal trabalhar essa questão. Lembra da redução de 12 para 6, não? Oi? Porque o que aconteceu, por exemplo, no momento em que não havia crise nenhuma, não se falava em crise, nós tínhamos aprovado no orçamento 12 milhões de promoção vertical e o presidente tomou posse em julho e em agosto ou setembro ele cortou dos 12 milhões para 6 milhões. Aí nós tivemos que demonstrar que existia, que estava previsto, que na época da negociação do orçamento ficou previsto isso ainda do orçamento do antigo presidente, foi aprovado, como era época de transição, foi aprovado com os dois participando das discussões, e o tribunal, o presidente chega e reduz para 6 milhões, no momento em que o número de candidatos aptos tinha mais que triplicado. Isso não vai, sendo assim, o servidor já vai saber, e o tribunal, com o que é que ele vai contar. Outra coisa que a gente defende sempre é que haja paridade de servidores da primeira e da segunda instância na composição da Comprov, que é aquela comissão que faz a análise. Porque o que acontece? Se os servidores de primeira instância são quase 14 mil e os servidores de segunda são 4 mil, por exemplo, você tem que ter um número de servidores dessa comissão compatível com a quantidade de servidores da primeira. Por quê?
porque a gente até diz isso, muitas vezes eu participei de grupos de estudo lá, que às vezes o servidor da segunda não conhece a realidade, o dia a dia funcional da primeira, e às vezes um curso que chega lá vai dizer assim, esse curso não tem nada a ver, tem muito a ver com a função da primeira instância, com a determinada função. Então a gente defende essa paridade de servidores. Hoje não está acontecendo mais, mas aconteceu em um determinado período, e que foi mesmo uma aberração do Tribunal de Justiça, de que a comissão, já há anos não acontece, tomara não venha acontecer mais, a comissão processou primeiro da segunda instância, que disse que eram poucos, e como da primeira instância eram muitos, aí a comissão homologou, né, do setor de segunda, e os nossos continuaram a ser ainda processados. Né? Então, a gente tem que ter essa paridade para que haja esse tratamento também isonômico. Nós temos agora a previsão também, porque atualmente, agora os cargos em comissão, cargos de escrivão e contador, futuramente, implementada a Lei 2865, eles serão indicados, serão por indicação à comissão. E a gente, então, está prevendo que oficiais judiciários e agentes judiciários possam ser lotados em secretaria, sindicatos. Sindicatos por quê? Porque o tribunal está propondo já a lotação desses servidores em secretaria. Mas a gente agora é simplesmente o quê? Um desvio de função. O que o tribunal quer fazer agora é desviar de função esses servidores. Né? E pode passar. Então a gente concorda que se ele for indicado, ele pode estar lotado. Se não for indicado, ele está lotado no serviço auxiliar. A criação de regras para limitação dos custos regulares. Então, o sindicato não defende que seja livre, que o servidor tenha 10 cursos. Nós sempre defendemos uma limitação. Até porque o servidor está gastando muito, né, e tem alguns servidores estudando, emendando um curso regular no outro. Mas é preciso ter regras de transição. Por quê? Porque não se pode alterar a regra. A lei hoje está estimulando o servidor. Então, quando o servidor fez 5, 6 cursos regulares, era porque a resolução falava que seriam pontuados. Aí agora, de repente, então o servidor investiu dinheiro, investiu tempo. Então o tribunal não pode simplesmente chegar e falar, 2 desses seus cursos regulares vão ser pontuados. Os outros, joguem no lixo, que é o que a proposta atual está dizendo. E olha, gente, tem pessoas que têm servidores que defendem, nós defendemos a limitação, mas nós vamos dizer de qual forma, que ela seja criada regras de transição. Porque tem servidor que acha que é correto. Agora, vamos lembrar que se o tribunal pode chegar e fazer isso hoje, ele pode fazer com qualquer direito nosso. Amanhã ele pode pegar qualquer direito seu, que você cumpriu em obediência a uma norma vigente, e dizer, era assim ontem, mas hoje não vai ser, mudou tudo. Que é, inclusive, o que estão tentando fazer com essa resolução. Então, como é que poderia ser? Mas tem várias possibilidades, nós dissemos, tem várias possibilidades. Uma, estabelecer um percentual sobre a atual pontuação. Então, o título vale 20%, então, que seja 50%. Não vai valer os 20 pontos mais, não, vai valer 50%. Estabelece um percentual. Ou então, alguns que vão fazer a sugestão do servidor, que fosse gradativamente, exemplo, são 2 cursos que o tribunal deseja acatar. Então, o terceiro curso vai valer 70%, 60%. O quarto curso, que regular dele, vai valer 20%. E o quinto, ou seja, gradualmente, no número que excede, se estabelece um percentual para o servidor não ter esse investimento jogado fora. Uma outra situação que era acatar todos os cursos já concluídos antes da edição da nova minuta. Agora, o servidor está ciente de que não adianta ele fazer mais, então ele não iria se matricular em um novo. Mas, os que forem antes da resolução, que fossem acatados. Uma outra situação, então, que se pontue como os cursos regulares como cursos livres, que também tem a pontuação para curso livre, então, vamos pontuar. Não podemos simplesmente jogar no lixo. E também, o que é interessante, o que é absurdo na resolução, é que chegar a critério de desempatidade. Oi? Sorteio, aliás. Então, o que acontece? A gente, na hora de ler, é o sorteio, na hora de digitar. Tem coisa também para ir para o site amanhã. Na verdade, o critério, gente, a gente colocou idade, estava fazendo, era outra observação, mas é no lugar do critério sorteio.
Então, o servidor empatou em títulos, qual vai ser o desempate? Sorteio. Né? Então, vamos estabelecer regras objetivas. Por exemplo, o curso regular pode servir, então, para desempate. Ou, de certa forma, esse curso dos servidores não foi julgado, né, fora. Pode passar? A gente hoje tem na resolução, no artigo 26, que só aqueles cursos que são extensivos a todos os servidores, promovidos pela EGEF, extensivos a todos os servidores, é que podem ser pontuados. E aí está se retirando isso. A alegação é de hoje, como cursos são virtuais, né, todo mundo tem acesso. Não tem, porque tem limite de vagas. Então, se o curso foi ofertado a todos os servidores, então vamos colocar um exemplo. Os técnicos judiciários vão concorrer esse ano. Então, aqueles técnicos todos ali têm que ter tido acesso aos cursos da EGEF. Porque senão vai ser o tribunal promovendo a promoção vertical de uns em detrimento de outros servidores. Então, só tem que manter a especificação de que somente curso que foi extensivo a todos os servidores de determinada carreira, que só concorre servidor da mesma carreira, que estejam concorrendo na mesma PV possam ser pontuados. Se não for ofertado para todos, não pode ser pontuado, senão causa desigualdade de oportunidade. Não concessão de pontuação por tempo de cargo e comissão. A resolução está trazendo a previsão, que não havia, de se pontuar o exercício de cargo e comissão, o tempo de exercício de cargo e comissão, ou de função de confiança, ou de substituição do cargo de técnico de apoio, ou de oficial de apoio B. E por que a gente entende que isso não pode ser pontuado? Porque vai provocar desigualdade. Nem todo servidor tem acesso a ser indicado. Às vezes, inclusive, acontece no mesmo setor, o desembargador, o juiz, ele tem até 2, 3 servidores que ele teria condições e gostaria de indicar, mas por cargo é um só. Né? Então, é desigualdade, porque nem todos têm acesso ao cargo de comissão. Se todo mundo tivesse acesso, mas nem todos têm, não há nem prova para ocupar cargo de comissão, tem indicação. Que se fosse prova, você ia falar assim, a igualdade, todo mundo que concorreu fez uma prova para ocupar esse cargo de comissão, mas não há indicação, pura e simples. Então, não é porque somos contra, né, os cargos em comissão, nem os cargos de técnicos, nem os substitutos de técnicos, é porque o plano tem que ofertar igualdade. Toda vez que eu oferto algo que não está, não é de acesso de todos os servidores, estou promovendo a desigualdade. A concorrência se torna desleal. E mais um detalhe, vamos colocar um exemplo aqui. O servidor, por exemplo, que ocupar um cargo em comissão, na primeira instância ou na segunda instância, e que está no padrão 28. Vou colocar só um exemplo. Aí ele vai substituir alguém, vai ocupar um cargo em comissão, cujo padrão é 77. Então, ele já vai receber, ao longo dos anos em que ele estiver exercendo esse cargo, um diferencial, uma vantagem, um pagamento por estar exercendo esse cargo. E, além disso, na hora que ele vai concorrer com um outro servidor que não teve a possibilidade do cargo, né, de acesso ao cargo de comissão, ele ainda vai ter vantagem sobre esse outro servidor. Então, é 2 vezes a vantagem. Então, é por isso que o sindicato defende, não porque é contrário a nenhum cargo de comissão, ou os nossos colegas. Ao contrário, por exemplo, função de confiança. O sindicato briga para que o Tribunal de Justiça melhore o pagamento relativo aos servidores que ocupam função de confiança. Porque eles ocupam função de confiança e recebem sob o padrão 01 da tabela, para poder auxiliar juiz e exercer o cargo de assessor de juiz, que lá no tribunal é padrão 57, que aqui na primeira instância é padrão 51. Então, assim, está tudo errado em relação a isso. Quer valorizar o cargo, melhora no valor da remuneração, e não provocando desigualdade na disputa da PV. Uma outra proposta que a gente tem causado polêmica, né, a gente sabe disso, nós discutimos muito essa proposta com esse grupo que a gente convocamos no site, os servidores que quiserem participar, né, que quisessem participar, e uma das propostas que surgiu foi a reserva de 10% das vagas do edital para os portadores de necessidades especiais. Por quê? Esse regime é um regime de cotas? Não. Porque a defesa que esses colegas nos apresentaram, nos convenceram, é que pelos mesmos motivos
que a lei federal garante no próprio concurso. Então, se no concurso, para ingressar no cargo, ele teve a reserva de 10%, o que fundamentou essa reserva? A lei. É o mesmo fundamento, é a dificuldade maior do portador de necessidade especial de participar dos cursos, até às vezes por questão de mobilidade, né, ou outras situações, a escola que não oferta o curso que você não tem condições de fazer via braille, né? Então, assim, são várias situações que, nesse sentido, que a gente entende que tem que, né, fizemos essa proposta. Manutenção da necessidade de aprovação pelo órgão especial de qualquer alteração. Hoje, quem altera a resolução, no final das contas, tem que ser aprovado pelo órgão especial. E tem uma proposta aqui de um artigo que deixa na dúvida, quando fala que o presidente do tribunal poderá propor alteração, sendo ouvido o superintendente, e vice-versa. Mas espera lá, a alteração da resolução tem que ser órgão especial. Não pode ser, né, o presidente e o superintendente, tem que ser um órgão especial. E propor alteração, todo mundo pode propor. Nós estamos propondo algumas sugestões, né? Então, não pode restringir essa proposta de alteração. E o grande, acho que é o final, a última, o grande absurdo dessa minuta, que no nosso ponto de vista, o tribunal quer com isso viabilizar mesmo a promoção vertical dos servidores, a progressão dos servidores e a promoção horizontal dos servidores, que o tribunal está propondo que o servidor não pode ter falta nenhuma. Se tiver uma falta, for perder o ano de progressão, perdeu a progressão. Se tiver 2 faltas no ano de promoção horizontal, uma falta, que se quer, em 2 anos, na promoção horizontal, na classe inicial, perdeu a promoção horizontal. Se ele tiver uma falta nos 2 anos que antecedem a promoção vertical, perde a promoção vertical. Qual é a justificativa dos técnicos do tribunal? É que o servidor já tem artigo 70, né, dia do aniversário. Agora, nós temos que lembrar, e dissemos isso aos desembargadores, nós visitamos, que primeiro que o artigo 70, na primeira instância, nós temos vários casos em que tem ocorrido indeferimento. O servidor, então, não consegue, né, a bem do serviço, justificam e interferem. Então, aqui, o servidor de primeira instância, principalmente de segunda também, que usufruiu o artigo 70, mas um dia aconteceu um imprevisto, né? Hoje a lei prevê 3 anos, 6 faltas, né, na classe inicial e 9 na subsequente, porque são 3 anos de promoção horizontal, né, na classe subsequência 3 anos. E na promoção horizontal da classe inicial você pode ter 6 faltas. Agora estão zerando. O servidor tem que não faltar durante todo o período aquisitivo. Volto a dizer, se for período de promoção horizontal, classe subsequente, são 3 anos que ele não pode ter uma falta. Se ele tiver uma falta, ele está eliminado, não vai poder receber a promoção horizontal. E se essa uma falta for nos 2 anos que antecede a PV, ele também não pode concorrer a PV. Ele está eliminado do concurso do PV. Então, por isso é um absurdo. Né? Nós não podemos imaginar que o servidor não vai, né, durante 3 anos, sofrer alguma situação em que ele tenha que faltar. E que eventualmente, quem está, ou então garante ao servidor, aí garante, coloca na resolução, que não não sei que tem aquiescência superior hierárquica. Então, as faltas, aquelas faltas do ano, elas são obrigatórias. O abono dessas faltas são obrigatórias. Se for obrigatório abonar, então, ok. Agora, se for igual está sendo o artigo 70 hoje, que é a caso de deferimento, nós não podemos aceitar essa mudança. Só. Tá bom? Então, gente, as principais mudanças são essas. Além disso, tem as mudanças das atribuições, mas, assim, nas atribuições nós conquistamos muitos avanços, enquanto na outra minuta ainda. E a gente, então, acho que demonstrou o que é que esse plano traz de melhoria para a qualidade da prestação jurisdicional ou de valorização do servidor. Nada, parece que é um plano modificado para dizer quem é que vai para a promoção vertical. Quem é que vai para a promoção vertical? Quem exerceu o cargo em comissão. Por quê? Porque hoje tem um diferencial dos cursos regulares. É isso? Você tem lá os cursos e tal. Aí, agora, se eu não ocupei cargo em comissão, não tem aquela pontuação. O meu curso, os meus cursos regulares
valem tanto quanto daquele servidor. Então, se aquele servidor ocupou cargo em comissão, tem 2 cursos regulares dele serão pontuados, 2 meus serão pontuados. Só que ele ocupou cargo em comissão, eu não ocupei, então eu não tenho a pontuação dele. Então, causa de desigualdade? Causa de desigualdade. Então, se a gente está falando, se a gente tem um plano automático, cumprir os requisitos, isso é outra coisa. Agora, se é disputa de vagas, tem que ter condições idênticas, né? As mesmas condições. O oficial judiciário disponibiliza o oficial de justiça no curso, não disponibiliza o oficial judiciário. É o exemplo que eu pude citando. Vamos supor, o oficial judiciário, né? Você tem lá os oficiais judiciários que concorrem, os oficiais judiciários. Não é assim, o oficial judiciário, comissário, concorre só com o comissário. Então, o que acontece? Se a EGF disponibilizou também um curso para o oficial de justiça, não disponibilizou para o comissário, ele vai ter pontuado o oficial de justiça que estiver concorrendo com o comissário, e o comissário, por não ter sido disponibilizado um curso, nem que ele seja o alvo do curso, ele não vai ter a pontuação. Então, essas desigualdades é que a gente está tentando corrigir na minuta, né? Não contra ou a favor de nenhum cargo, mas sim em defesa da igualdade. Nós temos, nesse momento, 125 online, né? Alguém tem alguma dúvida aqui dos presentes a respeito? Não? Só deixar claro essa questão do oficial judiciário, comissário e oficial de justiça, que muitas vezes para esses dois costuma ter que disponibilizar. Agora, para o oficial judiciário de secretaria... Eu estou falando assim, que às vezes é mais comum, que, vamos voltar a explicar claramente. O oficial judiciário, edital apontou lá 100 vagas. A essas 100 vagas, concorre, para a classe C, um exemplo. A essas 100 vagas concorrem o oficial de justiça, o comissário da infância e o oficial judiciário, especialidade oficial judiciário. Se o tribunal ofertou um curso para um desses, não ofertou para os outros dois, para as 2 especialidades, já está, digamos, causando uma desigualdade, né? E aí eu ainda lembro que mais sofrerão os oficiais judiciários, especialidade oficial judiciária, que normalmente não tem curso, né, para eles. Mais causa de desigualdade. Outra situação, gente, que não falei, mas é importantíssimo que a gente também combateu, é que está na minuta que, na medida do possível, as vagas serão apontadas por setor ou região. Olha que absurdo. Isso permite da administração, qualquer uma, não estou falando da primeira, não, é uma resolução que está sendo modificada. A administração passa, agora em abril, acho que é eleito o novo presidente, em julho toma posse o novo. Não estou falando de quem? De pessoas, estou falando de uma norma que trata da situação funcional da carreira dos servidores da casa. Se essa emenda prosperar, se essa mudança prosperar, se eu quiser beneficiar determinado setor, eu aponto as vagas para aquele setor ou região. Como é que, se você tem disputa, aí novamente vai quebrar a igualdade, porque você ofertou vagas para um setor, não ofertou para o outro, ou para uma região, não ofertou para outra. Cadê a igualdade do plano? Porque o plano é baseado no princípio da igualdade. Então, assim, mais uma falha gravíssima nessa proposta. Gravíssima. E por isso a gente tem insistido com o Tribunal de Justiça, com todos os desembargadores, que a gente precisa sentar e conversar, construir conjuntamente, retirar essas situações do plano, e mais do que isso, promover a mudança na lei. A lei precisa ser atualizada, né? A lei traz ainda coisas antigas, lá do ano de 2000, a lei 3467 que regulamenta. E mantém uma desigualdade, que é a distribuição dos cargos da primeira instância em classe. Vocês terem noção, tem uma hora que fala assim, na resolução atual e nessa futura que estão apresentando, serão extintos os cargos das classes iniciais de acordo com os cargos excedentes nas classes iniciais serão extintos de acordo com a promoção vertical dos seus servidores, né? Agora, só vai ser quais são os cargos das classes iniciais da segunda instância? Não tem referência, porque todos os cargos são um só. Na primeira instância, vai caber esse artigo. As vagas para promoção vertical serão apontadas de acordo com a lei. E a nossa lei?
aqui, desde do ano de 2000. Então, nós precisamos, todos os servidores, estarmos mobilizados, apontando essas situações para o Tribunal de Justiça. O sindicato já fez isso, mas vai insistir com os demais desembargadores para verificar se esse projeto chegar. A gente gostaria que ele fosse arquivado, iniciado um novo trabalho conjunto com servidores, com representantes dos sindicatos e com técnicos de administração. Para isso, a gente construir uma dentro da factível, sabemos que tem que ser um plano factível, senão ele não vai para frente, mas factível, construído conjuntamente. A gente, sindicato, servidor, tendo acesso aos dados, acesso ao impacto orçamentário, acesso às informações que nós precisamos para construir esse plano factível e que valorize o servidor e que não sirva como hoje está servindo, simplesmente como uma expectativa. Um absurdo, a expectativa do servidor em relação ao plano que vai estar só sendo estrangulado. A forma que eles apontam, eles alegam que não compromete a questão financeira, mas apontar um número grande de vagas, onde tem menos candidatos, isso é ruim para a questão da transparência, cria uma falsa expectativa, parece estar ofertando um maior de vagas, na verdade parece que não tem impacto financeiro, mas um monte disso de transparência não é real. Eu vou te explicar o que acontece. Nós temos uma situação que o pessoal sempre também argumenta com a gente aqui no sindicato, é que separava edital e, um exemplo, o tribunal separou 6 milhões para PV. E aí você vê ele apontando X vagas que sobram em alguns cargos e que faltam em outros. Aí o tribunal alega, os técnicos do tribunal, que na verdade ele só compromete o valor. Ou seja, que aquelas vagas em si não representam um gasto, um orçamento. Porque no final, o número de promovidos é que soma os 6 milhões. O número que houve de promovidos. Mas então, para que criar essa falsa expectativa no servidor, apontando mais vagas em um cargo, para um cargo que não tem candidato lá concorrendo? Para que criar essa expectativa? Então, a gente precisa realmente passar para esse princípio da transparência, de que o servidor possa entender o plano de carreiras, de que possa participar da construção do plano. Isso. O que acontece aqui? Os servidores, estamos dizendo aqui, no caso de servidor que cumpre, oficial judiciário, administração de fora, participa são auxiliares nas correções anual. O que acontece? Esses servidores não são pontuados, não exercem substituição porque o cargo não existe, e eles não são pontuados. Então, o que acontece? É aquela história, se o tribunal for pontuar cargo em comissão, ele teria que criar vários cargos em comissão na primeira instância. Porque hoje o que acontece na primeira instância são servidores trabalhando em cargos que deveriam ser cargos em comissão, que não recebem. Aí a gente coloca aí o administrador do foro, o central de mandatos, o coordenador de comissariado, todos trabalhando de graça, sem receber nada mais. Então, teria-se que pelo menos criar o cargo efetivamente, para que esses servidores pudessem pelo menos ser remunerados pelo cargo. Aí a gente, na mesma linha de que defendeu de que não fosse pontuado, defenderia que não fosse pontuado, porque nem todos serão indicados para esse cargo, mas eles estariam pelo menos recebendo pelo exercício daquela função. E é o que a gente propôs para o Tribunal de Justiça já, e o Tribunal de Justiça, na época, ao invés de fazer isso, resolveu contratar um terceirizado para cada administração do fórum, e na prática o terceirizado está ali trabalhando, digamos assim, sob as ordens, sob o comando do servidor efetivo. Continuou o servidor que comanda e ficou um servidor terceirizado, só um custo a mais, ao invés de investir esse recurso na remuneração, na criação do cargo. Eles estão perguntando aos servidores se, com relação ao PV 2015, se há risco de alteração no edital já publicado. Isso causa uma polêmica danada, mas eu acredito que o risco existe até para atrasar, se for o caso, o processo. Por quê? Porque, especificamente em relação às vagas, eu penso assim, se está chamando atenção para um artigo, então deveria se dizer da regra de transição para todos os artigos. Se eu chamo para um, eu
estou destacando aqui. Lá fala o seguinte, que aquelas faltas, não poder ter falta, só valerá para os editais de promoção vertical posteriores, né, à nova resolução. Então, também tinha que dizer que os cursos regulares, aquela situação dos cursos regulares, só valeriam para as posteriores, que a situação da pontuação por exercício de cargo em comissão só valeria para situações posteriores. Por que é que se chamou a atenção só para uma situação? É claro que se o tribunal fizer isso, vai chover de mandado de segurança, porque está irregular, né? Agora, o ideal é que já esteja claro como está em relação à pontuação. Por quê? Porque a gente quer evitar exatamente os mandados de segurança que atrasam a tramitação do edital. Então, se o tribunal não pretende aplicar essas regras, que ele faça igualzinho ele fez em relação às faltas, que ele diz expressamente que as mudanças não se aplicam ao edital, aos editais anteriores à data da publicação da resolução. Uma colega perguntou aqui, falando em igualdade de condições, os servidores que não têm o curso de Direito, fizeram um concurso que não exigia esse curso, no plano de carreira não tem direito a nada? Tem. Tem sim. Para passar da classe C, é exigido um curso superior. E aí não é exigido que ele seja um curso, né, na área de Direito. O que acontece é que é atribuído peso, né? Quando a aplicação daquele seu curso é direta no exercício da função que você exerce, ele tem um peso maior, mas ele é pontuado. Então, sem esse curso superior, você não poderia concorrer à classe C. Então, ele vale, sim, qualquer curso superior. O único que não valia antes era do oficial de apoio, porque como concorrer para a classe D, para C podia ser qualquer um, mas quando ele é para B, tinha que ser um curso de Direito. Por quê? Porque ele assumir ou contabilidade. Porque ele assumir ou uma secretaria ou uma contadoria. Mas agora nem essa restrição existe mais. O oficial de apoio também concorre até na B com qualquer curso superior. Acho que é a última pergunta. Na verdade, em relação às alterações das atribuições de oficial de apoio D, que foi solicitada a explicação, a gente tem as alterações são muitas e ao mesmo tempo não. Eles estão tentando adaptar essas alterações ao processo judicial eletrônico, né? A gente inclusive fez as emendas, sugestões daquilo que a gente acha, mas só que como na questão das atribuições, a gente tem uma lista maior, eu gostaria de ressaltar, então, um fato, foi boa a pergunta do colega, que inclusive, ao oficial de apoio e a todos os cargos. Hoje, na classe D, você tem suas atribuições definidas. Na resolução mantém. Quando você faz o concurso, as atribuições estão ali descritas. Elaborar isso, digitar audiência, assessorar, ou seja, está ali descrito. E quando você passa para a classe C, a resolução 367 diz quais serão suas atribuições na classe C. Agora, a nova resolução propõe que na classe C, as suas atribuições sejam qualquer uma, desde que compatível com o seu grau de escolaridade. Ou seja, desvio de função institucionalizado. Por quê? Um exemplo. Se para ser assessor de juiz, o que é exigido? Ser bacharel em Direito. Se eu estou na classe C, que é um curso de bacharel em Direito, e aí a resolução vai estar dizendo que você, independente da sua área, inclusive ela diz isso, exercer atividades compatíveis com o seu grau de escolaridade, independente da sua área de atuação. Então, quando coloca independente da área de atuação, você foi promovido, você pode ser mandado fazer qualquer atribuição. Então, mais preocupação nos causa a classe subsequente do que a inicial. Porque a inicial, na prática, são as atribuições mesmo, né, que a gente tem visto, e as que a gente não, eu estou sem o papel agora, as que a gente vai disponibilizar no site, as que a gente verificou, não está aqui as emendas, não, né, Fran? O oficial de apoio dele, as que a gente verificou, mandou proposta dessa vez agora? Ou já modificou na primeira? Já, né? Todas, a partir de amanhã, todas as emendas na íntegra vão estar disponibilizadas no site.
Aí, se houve alguma proposta do oficial de apoio classe B, aí vai estar disponibilizado também. Mas, como eu digo, a preocupação do sindicato foi maior com as classes subsequentes, C e B. Sandra, essa limitação a 2 cursos superiores não criaria um gargalo na hora da promoção, principalmente para os oficiais de apoio D? Na verdade, vai criar para todo mundo, ou seja, está limitado, todo mundo fica igual. Todo mundo está igual. Aí vem lá os critérios de desempate. Ou então vem lá aquelas situações em que os servidores não tiveram em igualdade as condições. Que é um curso da EGEP que não foi ofertado, que é uma substituição do cargo que ele não pôde exercer. Né? Então, o que vai acontecer é que vai causar desigualdade. Sugiro que a resolução garanta o número de vagas para promoção vertical no ato da publicação. Nós concordamos com essa proposta, até fizemos, mas da seguinte forma, é a mesma coisa que eu deixei de dizer, mas é o que a gente pensa em relação aos 10% do cargo para os portadores de necessidade especial. Você aponta. Mas se não tiver naquela classe, daquela carreira, né, cargo, servidores aptos para ocupar todas aquelas vagas disponibilizadas, então que essas sejam remanejadas. Você vai desperdiçar a vaga. Por exemplo, se apontou que é sempre oficial judiciário e não tem 100 oficiais judiciários aptos, e tem mais oficiais de apoio aptos, então essas vagas vão ficar presas porque não foram ocupadas. Então, sim, que o edital saia apontando, mas que as vagas não efetivamente ocupadas por falta de candidatos aptos, que elas sejam, então, distribuídas para os demais, para aquelas que ficaram sem vaga, e maior número de candidatos do que de vaga. Hoje, está perguntando se hoje na resolução atual existe limitação para apresentação de pós-graduação? Não, porque o edital 2014 não contemplou o tempo de substituição para aqueles que trabalharam como oficial de apoio B. Porque antes, o oficial de apoio, para ser promovido para a classe B, ele tinha que se tornar escrivão. Ele era obrigado a se tornar escrivão e era obrigado a trabalhar 8 horas. Desde o edital 2014, que a situação dele mudou. Ele concorre da mesma forma que os demais casos. Por exemplo, o oficial judiciário. Ele concorre com qualquer curso superior. Ao ser promovido, ele não é obrigado a cumprir 8 horas e nem é obrigado a assumir uma secretaria. Então, se é assim, se ele igualou, não justificava mais contar a pontuação. Porque o título quer dizer o quê? Aquilo que eu tenho em relação ao meu concorrente a mais, que me qualifica mais para exercer aquela função. Então, o fato de eu ter exercido a substituição, não mais, se eu for um oficial de apoio B, eu poderei ser promovido a oficial de apoio B sem ser escrivão, e se eu não exercer o cargo de escrivão. O que é que contou como título o tempo em que eu exerci a substituição? Antes, era por quê? Porque só o oficial de apoio B, ele tinha que, para se tornar, para passar para a classe B, ele tinha que se tornar escrivão. Se agora igualou, então nós vamos ter vários oficiais de apoio, e assim pretendemos, havendo, o que a gente está propondo, vários oficiais de apoio B na classe, vários oficiais de apoio posicionados na B e não sendo escrivães necessariamente, obrigatoriamente, porque é que o título, o tempo de substituição vai contar como um diferencial. Não é mais necessário, Antes justificava, agora não mais. Desde o edital de 2014. Aqui o colega está dizendo também, a gente também fez esse questionamento do tribunal. Por isso que a gente disse assim, que a resolução tem que parar, a gente vai ter que fazer uma discussão profunda com o tribunal. Lá também está prevendo que o trabalho voluntário da mediação de conflitos, eu não sei se ele consta só como um desempate ou é pontuado, eu acho que desempate, mas assim, aí vem a pergunta, todo servidor tem acesso a essa... Porque se houver condições de que todo servidor exerça, aí seria igualdade. Agora, se não é acessível a todo servidor, está privilegiando, está causando desigualdade. Então,
a gente não quer que o plano de carreiras sirva para poder criar desigualdade, nem pontuar aquilo que não é afeto à função do servidor, né? Assim, e nem aquilo que nem todo servidor teve a mesma condição de ocupar ou exercer. Se não tem, também discordamos, porque cria desigualdade. O cargo de oficial de apoio B em substituição não é comissão, não é mesmo. Ele é um cargo técnico, é um cargo efetivo. Porém, vamos lembrar que antes, o oficial de apoio que substituía o oficial de apoio B, ele era o oficial de apoio C, ele tinha uma barreira. Para ele se tornar escrivão, ele tinha, ou seja, para ele passar para B, ele tinha que ter vaga de escrivão na comarca dele. Acabou isso. Então, o oficial de apoio B, tal qual o oficial judiciário, tal qual o agente judiciário, o oficial de apoio C, tal qual qualquer outro cargo, pode ir para a classe B com qualquer curso superior e sem se tornar escrivão, sem ter que trabalhar 8 horas, sem ter que gerenciar a secretaria. O cargo de oficial de apoio B, se vocês lerem a resolução, até aqui, que acho que é 797, né? É a resolução atual da substituição. 797. A resolução 797 é indicação. Então, quem hoje substitui o oficial de apoio B, ou um técnico de apoio, é na mesma condição de quem exerce um cargo em comissão, porque é indicação. Não está valendo mais aquelas regras, foi revogada a resolução 393. Enquanto era a resolução 393, critérios objetivos, você até podia justificar que se pontuasse esse tempo. Agora não é indicação, mesmo para os cargos efetivos de técnico de apoio e de oficial de apoio B, o que vale hoje é a indicação. Então não justifica mais a pontuação, porque nem todos. Vamos colocar uma secretaria de servidores empenhados, capacitados pela secretaria. Não tem como você indicar os 5, 6, 10 que estiver lotado. Então, por que é que vai pontuar um que foi indicado pelo juiz? E os demais, com a mesma condição, com a mesma competência, com o mesmo empenho, só pelo fato de que não existe mais uma vaga de escrivão na secretaria, não foram tão indicados, eles então não receberiam a pontuação. Criação de desigualdade. Agora, antes justificado, quando eram critérios efetivos, agora não justifica mais. O servidor, qualquer servidor pode ir para a classe B, inclusive oficial de apoio, sem precisar se tornar escrivão. Pois é, agora aqui está perguntando, acho que é a última pergunta aqui. Em relação à pontuação dos 20% para a classe B, permanece? Não. Antes, no plano atual, o servidor teve 100 pontos nessa PV. Aí na próxima ele tinha 20% desses pontos, já entrava com 20%. Essa resolução tira essa pontuação, sob o argumento de que pelas mesmas fatos se justifica limitar os cargos os cursos regulares. O colega coloca aqui assim: se esse plano de carreiras ridículo for aprovado, o que acontecerá na PV de 2016 com os servidores que faziam jus à promoção antes da data de publicação do plano de carreiras novo? Direito adquirido? Na verdade, o Tribunal de Justiça tem a tese, né, que é a questão da expectativa de direito. Porque qual que é o edital que a gente vai estar trabalhando agora? Vamos supor que este ano, antes de junho, 30 de junho, seja publicado a nova resolução. Então, os servidores vão alcançar o direito quando? Os servidores de 2016. Eles têm que cumprir o requisito até 30 de junho. O tribunal vai levantar as vagas em 30 de junho. Então, na verdade, está se aplicando a nova regra para aqueles que vão concorrer no edital de 2016. Por isso é que o sindicato está defendendo que a gente faça uma reforma dessa proposta, essa minuta, porque ela vai prejudicar servidores que trabalharam com essa expectativa do plano que estava aí. Agora, tem que reformar o plano? Tem, a gente entende também que ele tem que ser atualizado, né? Mas não essa correria, tem que ser aperfeiçoado naquilo que tem sido problema hoje, né, na hora da concorrência. Mas não simplesmente fazer essa reforma que na prática não melhora em nada, como a gente disse desde o começo.
pouquinho. O servidor que ocupa cargo de oficial judiciário e está em cargo comissionado de assessor, pontua pela resolução pontua. Ele fala tempo de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, né? Entrei com 3 pós-graduações na gestão de 2015. Compensa fazer mais alguma ou é melhor parar? Seria arriscar perder o dinheiro e tempo? Concorda? Concordo. Se passar essa resolução, você está perdendo tempo e dinheiro, a menos que você queira investir, né, em mais conhecimento. Agora, se passar essa resolução, você terá, se for para o fim de promoção, você está jogando fora porque não vai valer nada, se passar do jeito que está. A gente não conseguir reformular. Deveriam pagar as horas extra trabalhadas, é claro, não tem relação com o plano, mas deveriam. Qual seria a data da publicação da resolução? Seria a data da publicação da MNU de 2015? Na verdade, a data da publicação da resolução é quando ela for aprovada pelo órgão especial. Então, se ela for aprovada em abril, é abril, agora de 2016. Se não for aprovada esse ano, tomara que não seja, se for 2017, é 2017, né? Quando ela for publicada. Agora, se os efeitos vão retroagir em 2015, é que nós já explicamos. Então, em princípio, não pode. Não pode, porque o edital 2015 foi publicado já de acordo com a resolução vigente. Embora o tribunal não tenha deixado claro, mas claro perante a lei que não pode retroagir. Porque o tribunal não utiliza o concurso interno para se promover na carreira ao invés só de títulos, cursos e pós. Na verdade, a gente também teria que verificar como é que seria esse concurso interno. Porque existe um concurso interno que é, inclusive, proibido pela Constituição Federal. Né? Esse concurso interno, mas, assim, teoricamente, seria um concurso em que você muda de cargo. Né? Então, ele foi proibido. Agora, para promoção, pode até ser que você consiga encontrar argumentos legais que poderiam ser promovidos. Mas a forma dele ser promovido é que também, na prática, assim, como é que seria? Seria uma prova escrita? Né? A gente teria que verificar. Mas o que ia acontecer do mesmo jeito, gente, é que é prova. Você está disputando. Né? Então, não necessariamente vai promover o que mais merece, ou se é. Na verdade, promover deveria ser o que a gente disse no começo. O que te cobra para estar na classe C? Ter um curso superior. Então, cumprir a parte, o tribunal cumpre a sua promovendo. Né? Classe B, ter pós-graduação. Isso que seria a forma justa. Esse plano é copiado por vários estados. Esse plano está dizendo assim, esse que está vigente ainda. Se ele fosse aperfeiçoado no fim do limite de vagas, ele é um plano que é copiado em outros estados, que foi copiado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e que foi copiado pelo Tribunal de Contas do Estado, né, de Minas Gerais, e foi melhorado. Então, ou seja, é um plano que serviu de exemplo para todo mundo. Então, a gente não tem que... Não é o plano que é ruim. São as reformas que estão se tentando fazer, que são ruins, e também a falta do tribunal atualizar a legislação, retirando o limite de vagas. E aí vamos discutir também a questão da pontuação dos títulos, mas vamos discutir de uma forma mais ampla, e não simplesmente dizer, a partir de hoje, nós vamos pontuar quem exerceu esse tipo de cargo, quem exerceu aquele, com função de confiança. E aí a última coisa aqui, como o colega colocou, não é assunto, onde encerrando para não deixar de sem respostas, ele falou que há muito tempo, eu toquei no assunto prêmio produtividade, que há muito tempo não se fala mais nisso. Né? Houve um projeto do Tribunal de Justiça que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, lá ele encontra-se arquivado, porque houve fim de legislatura, instituindo o prêmio produtividade, mas de uma forma que os 6 níveis discordaram, inclusive. Porque ele instituiu o prêmio como um cheque em branco para o Tribunal de Justiça. Quase tudo ficaria a ser regulamentado, a ser tratado, até o que é efetivo exercício. E a ser tratado lá na resolução. Então, o que acontece? O Tribunal de Justiça, assim como a gente falou sobre aquela possibilidade de setorizar vagas, né? Ele poderia, através do prêmio de produtividade, premiar aqueles que ele quer premiar. Né? E aí a gente pensa o seguinte, se há recurso
para instituir o prêmio para produtividade, e a gente está aí faltando recurso para a promoção vertical, então melhor que se invista na promoção vertical. Né? Database, na carreira do servidor. Agora, pré-produtividade, você não leva para a sua aposentadoria. Acontece igual em alguns setores, que os servidores estão se matando e colocam uma meta quase impossível. Para você ter o prêmio, tem que quase matar. E aí o que acontece? O servidor vai tentando trabalhar mais e mais e mais e mais, né? Chegando à exaustão para poder conquistar aquele prêmio, porque vai fazer falta para ele, né? Aquele recurso. Então, se tivesse dinheiro para carreira, database, né? Aí, ok, instituir um prêmio que tivesse regras claras e objetivas. Agora, enquanto o tribunal não tem dinheiro para carreira, alega não ter, e database, nós temos como esse ano que fazer uma luta imensa para um índice, inclusive, inferior ao que a inflação, né, ficou no período, então não justifica se instituir prêmio de produtividade. Vai premiar quem? A quem se submeter, né, a quem não questionar. Então, um prêmio de produtividade não é uma coisa que a gente deva defender nesse momento. Aí, gente, aqui por enquanto a gente está encerrando por hoje, e a gente vai fazer o seguinte: se tiver mais dúvidas, podem ser enviadas para o e-mail filiacão, né? Sem ser cedilha, sem cedilha e sem tio, @sejuslig.org.br. E a gente vai respondendo as perguntas, né? Nós vamos também disponibilizar o PowerPoint, né, no site, e assim que ficar pronto também a gravação, né, de hoje, para que os servidores que não assistiram possam assistir. E a gente pede aos colegas que assistiram que divulguem e peçam aos demais colegas para se interarem, entrar no site, abrir o PowerPoint ou assistir, né? Porque tem muito servidor que não está nem sabendo da gravidade do que está acontecendo. E depois que já tiver acontecido, não tem como voltar atrás. Encerrando, eu vou dar um exemplo. Na época da reforma da Previdência, nós falamos muito sobre, olha o perigo, reforma da Previdência. Ia marchar em Brasília, custava para poder juntar um ônibus de servidor para ir em Brasília. Reforma da Previdência. Quando o servidor, que já estaria apto a se aposentar, no caso da mulher, 48 anos, aumentou 7. No caso do homem, aumentou 7 também. Quando aconteceu isso, na prática, e quando o contra-cheque dele, mais especificamente, foi um dia que a gente quase não conseguiu trabalhar. Foi o primeiro mês de aplicação da reforma da Previdência. O que acontecia antes? Antes o servidor tinha os 11% de desconto, era tudo. Englobava tudo. Aí veio 14 e pouco por cento, porque veio os 11% de previdência, que é os benefícios da Previdência, e veio os 3,2% da saúde, que antes estava no bolo dos 11%, veio para separadamente. Então somou 14%, porque a lei dizia que era 11% para tudo. Aí passou a ser no mínimo 11%. E é aí que o servidor se deu conta de que ele não reagiu, de que ele não se mobilizou na hora certa. E aí está aí, né, a reforma da Previdência que a gente teve que engolir. Então, agora no plano de carreiras, vamos chamar os colegas para essa discussão, para que eles estejam conscientes e aptos a nos ajudar nessa luta, né, para a gente melhorar o nosso plano de carreiras. Nós queremos mudança no plano, é preciso mudança no plano, não essas, né? Nós temos mudanças boas a serem promovidas. Aí eu agradeço a presença de todos que estão aqui, né, essa noite com a gente, agradeço também aos colegas que assistiram a transmissão e peço esse apoio para a gente, que divulgar e pedir para os colegas assistirem ou lerem o PowerPoint para se interarem sobre o assunto. Muito obrigada a todos.